Desde tempos imemoriais, a humanidade deixou sua marca no mundo através de ferramentas e artefatos que foram testemunhas de nossa evolução. No entanto, há um enigma que persiste na história. Que segredos escondem as ferramentas antigas? À medida que desenterramos fragmentos de civilizações passadas, encontramos objetos que não apenas desafiam nossa compreensão da tecnologia, mas também levantam perguntas fascinantes sobre o conhecimento que nossos antepassados possuíam. Como conseguiram criar ferramentas que parecem desafiar as leis da física e da mecânica que conhecemos hoje em dia? Imagine um martelo, não um qualquer, mas um que permaneceu incrustado em uma rocha durante milhões de anos. O que faz um objeto assim em um lugar tão antigo? Foi realmente utilizado por seres humanos ou é uma prova de que houve um conhecimento e habilidades que hoje nos parecem impossíveis? À medida que exploramos cada um desses artefatos, percebemos que não são apenas ferramentas. São histórias silenciosas que nos falam de uma época em que o engenho humano podia imaginar o inimaginável. E não se trata apenas de um martelo. Existem brocas de pedra que mostram cortes em espiral com uma precisão que nos desafia a pensar na tecnologia que pode ter existido. Quem foram os que as utilizaram e como conseguiram realizá-las? Além das perguntas sobre sua função, essas ferramentas nos levam a questionar nossa própria história. Teríamos perdido conhecimento ao longo do caminho? Existem fragmentos de cristais polidos que poderiam ter sido parte de instrumentos científicos, mas seu propósito continua envolto em mistério. Que tipo de ciência era praticada naqueles dias remotos? As inscrições microscópicas em pedras de dropa nos fazem pensar em uma comunicação ou um conhecimento que talvez ainda não tenhamos decifrado. A curiosidade se torna um motor que nos impulsiona a aprofundar no passado. Ao examinar estruturas metálicas que parecem tubulações em formações rochosas da China, nos deparamos com um enigma que nos leva a refletir sobre a capacidade das civilizações antigas. Como é possível que algo assim exista em épocas pré-industriais? A taça de licurgo que muda de cor com a luz parece um truque de mágica, mas é apenas mais uma demonstração de que o conhecimento da nanotecnologia não é tão moderno quanto pensamos. Os dodecaedros romanos são outro exemplo fascinante. Objetos metálicos de 12 faces que aparecem por toda a Europa sem que sua função tenha sido claramente definida. Seriam ferramentas, brinquedos ou até mesmo dispositivos de medição? A incerteza que envolve essas peças nos convida a imaginar um mundo onde o engenho humano era ilimitado. Cada descoberta antiga não apenas nos mostra como as coisas eram, mas também nos leva a questionar: o que esquecemos? Que habilidades se perderam no tempo? A história está repleta de mistérios, e as ferramentas que vamos explorar são apenas a ponta do iceberg de um conhecimento ancestral que ainda nos resta descobrir. Neste viagem através dos mistérios das ferramentas antigas, nos aprofundaremos em um mundo fascinante que nos promete mais perguntas do que respostas. Assim, acompanhe-nos enquanto desenterramos as histórias ocultas desses artefatos e refletimos sobre o que realmente sabemos de nossa própria história. Nas profundezas da história, encontramos um enigma fascinante, o Martelo de Londres. Este objeto, que parece ter sido encontrado incrustado em uma rocha de milhões de anos, desafia não apenas nossas noções sobre a antiguidade, mas também as cronologias que aceitamos durante séculos. Como é possível que um artefato que parece ser um martelo tenha sobrevivido em um ambiente tão inóspito e antigo? O que nos diz sobre a tecnologia das civilizações que existiram muito antes do que pensamos? A história do Martelo de Londres remonta a 1934, quando foi descoberto em uma mina de carvão no estado do Texas, Estados Unidos. Sua forma e design são inconfundíveis, mas a datação da rocha que o rodeia levanta um grande mistério. Este martelo, com seu cabo ainda intacto, não deveria existir em um contexto geológico que sugere uma antiguidade de até 300 milhões de anos. Poderia ser um simples engano, ou há algo mais profundo por trás de sua descoberta? As teorias abundam, mas a verdade continua sendo elusiva. Alguns pesquisadores sugerem que essa descoberta poderia ser um indício de uma civilização avançada que existiu muito antes dos registros históricos. No entanto, outros consideram que o martelo poderia ser um objeto moderno, perdido no tempo. O que você acha? Pode um artefato desse tipo ter sido deixado para trás por um viajante do tempo ou por uma cultura que ainda não conseguimos compreender? A controvérsia e o debate continuam, mas o que é indiscutível é que este martelo capturou a imaginação de muitos. Outra descoberta intrigante são as brocas de Saqqara, que foram encontradas no Egito.
Essas pequenas peças cônicas de pedra estão perfuradas com cortes em espiral que desafiam nossas habilidades tecnológicas atuais. Como puderam os antigos egípcios alcançar tal precisão? A maioria das ferramentas da época era rudimentar. E a ideia de que uma cultura tão antiga pudesse realizar trabalhos de alta precisão é, sem dúvida, um grande enigma. Poderia haver existido um conhecimento perdido de engenharia que esquecemos? Ao olhar mais de perto, a qualidade dessas brocas sugere um nível de sofisticação que geralmente não se associa ao Antigo Egito. Que tipo de ferramentas foram utilizadas para criar tais perfurações? E o mais surpreendente, por que não encontramos referências a essas ferramentas nos textos históricos? A história da humanidade está cheia de lacunas, e as brocas de Saqqara são um lembrete de que ainda há muito a descobrir. Passando a outro mistério, encontramos os cristais de Trípoli, que são fragmentos polidos com uma precisão que rivaliza com a dos instrumentos científicos modernos. Esses cristais, encontrados na Líbia, são mais uma prova de que as civilizações antigas poderiam ter conhecimentos de óptica muito antes do que pensamos. Poderiam ter sido parte de ferramentas científicas avançadas. Que outros segredos poderiam estar ocultos no deserto? Os discos de Dropa são outra descoberta que nos deixa perplexos. Essas pedras gravadas encontradas na China apresentam inscrições microscópicas que ninguém conseguiu decifrar completamente. Que mensagem poderiam conter? Essas inscrições são um legado de uma civilização desconhecida ou talvez até mesmo um contato extraterrestre. A ideia de que esses discos possam conter informações vitais sobre nossa história é fascinante e aterradora ao mesmo tempo. À medida que nos aprofundamos nos tubos de Baigong, encontramos estruturas metálicas incrustadas em formações rochosas que parecem tubulações. Esses tubos, que datam de épocas pré-industriais, têm desconcertado os cientistas. Como é possível que existam estruturas tão complexas em um contexto tão antigo? Poderiam ser evidências de uma tecnologia avançada ou simplesmente um fenômeno geológico curioso? As perguntas são muitas, não? E as respostas, escassas. A taça de Licurgo, um cálice romano que muda de cor com a luz, é outro exemplo da suposta nanotecnologia da antiguidade. Como conseguiram os antigos romanos criar um objeto que demonstra um entendimento tão avançado da luz e da cor? Se esta taça é um indicativo da ciência que existia naquela época, que outros feitos permaneceram ocultos na bruma da história? Os dodecaedros romanos, objetos metálicos de 12 faces que foram encontrados em toda a Europa, também nos convidam a refletir. Sua função continua sendo um mistério, e embora tenha se especulado sobre seu uso como ferramentas de medição ou jogos, nada parece se encaixar completamente. Poderiam ser representações de um conhecimento perdido que ainda não deciframos? A Serra de Hieracómpolis, fragmentos de cobre que mostram um uso industrial que não se corresponde com as técnicas conhecidas do Antigo Egito, nos leva a questionar ainda mais a história que acreditamos conhecer. Que tipo de indústrias existiam então e por que não aparecem em nossos livros de história? As evidências sugerem que havia um nível de habilidade e técnica que foi ignorado ou mal interpretado. O disco de Sabu, um objeto egípcio com uma forma aerodinâmica, também levanta perguntas intrigantes sobre sua função. Era um artefato cerimonial ou tinha propósitos técnicos que ainda não compreendem os arqueólogos? A forma e o design são tão únicos que levaram muitos a especular sobre sua origem e utilidade. Os fios de Bagdá, encontrados em vasos antigos, oferecem outra pista da tecnologia oculta da antiguidade. Poderiam ser evidências de uma bateria elétrica milenar? Se isso for verdade, que outras maravilhas tecnológicas permaneceram ocultas sob a areia do tempo? A ideia de que existiam conhecimentos avançados em épocas tão remotas nos obriga a reconsiderar nossa percepção da história. As lentes de Nimrud, um cristal talhado com precisão, poderiam ter servido como ferramenta óptica ou astronômica. Quanto sabiam os antigos assírios sobre a luz e a visão? Essas perguntas nos levam a um caminho cheio de assombro e curiosidade, onde cada resposta pode abrir a porta a novos mistérios. Finalmente, as geodas de Coso, que contêm uma peça metálica em seu interior, nos lembram que o passado pode esconder surpresas inimagináveis. Como esse objeto chegou lá? É um vestígio de tecnologia avançada ou simplesmente um fenômeno natural? Cada descoberta nos leva a novas perguntas, mantendo vivo o mistério das ferramentas antigas e o que realmente sabemos sobre elas.
As brocas de Saqqara são um desses enigmas que nos transportam a um tempo onde as ferramentas e técnicas de construção parecem ter sido muito mais avançadas do que nos foi ensinado. Como é possível que esses fragmentos de pedra, que se encontram no Egito, mostrem cortes em espiral com uma precisão que nem mesmo conseguimos replicar hoje em dia? Essas misteriosas peças deixaram arqueólogos e cientistas coçando a cabeça durante décadas, já que os métodos conhecidos da época não explicam essa habilidade impressionante. Imaginemos por um momento o cenário em que essas brocas foram utilizadas. As pirâmides, esses majestosos monumentos que se erguem no deserto, foram construídas com ferramentas e técnicas que, segundo a história aceita, eram rudimentares. No entanto, ao encontrar esses objetos em Saqqara, surge a inquietante pergunta: poderiam os antigos egípcios ter tido acesso a ferramentas muito mais sofisticadas do que pensamos? Que tipo de conhecimento se perdeu no tempo? O sítio de Saqqara, conhecido por ser o local da famosa pirâmide escalonada de Djoser, é um verdadeiro tesouro arqueológico. Mas o que realmente chama a atenção são esses fragmentos cônicos que, ao serem examinados, revelam cortes tão precisos que parecem indicar o uso de maquinaria avançada. Poderiam esses objetos ser provas de uma civilização que possuía tecnologia desconhecida para nós? Há quem sugira que essas brocas não eram ferramentas de perfuração ordinárias, mas que poderiam ter sido parte de um sistema mais complexo. Imagine um mundo onde os egípcios não eram apenas habilidosos construtores, mas também inovadores em engenharia. Isso nos leva a perguntar: e que outros segredos poderiam estar escondidos sob as areias do tempo, esperando para serem descobertos? Ao observar as marcas dessas brocas, é difícil não pensar nos métodos modernos de corte e perfuração. As máquinas de hoje são capazes de realizar trabalhos impressionantes, mas o que as brocas de Saqqara sugerem é que na antiguidade também existiram conhecimentos que foram esquecidos. Essas técnicas se baseariam em princípios que redescobrimos atualmente? À medida que se aprofunda o estudo dessas ferramentas, surgem teorias intrigantes. Alguns pesquisadores acreditam que as brocas poderiam ter sido utilizadas para realizar perfurações em materiais extremamente duros, como o granito, o que coloca em dúvida tudo o que sabemos sobre a capacidade das civilizações antigas para trabalhar com a pedra. Que outros materiais poderiam ter sido manipulados de formas que hoje nos parecem impossíveis? As descobertas de Saqqara também levam a considerar a possibilidade de que existissem outros dispositivos ou ferramentas que complementassem o uso dessas brocas. E se houvesse um tipo de maquinaria que permitisse aos antigos egípcios realizar tarefas complexas com facilidade? As evidências sugerem que não se tratava apenas de um único objeto, mas que poderia ter sido parte de um conjunto de ferramentas que revolucionaram a construção em seu tempo. Os arqueólogos documentaram que alguns desses fragmentos foram encontrados em contextos que indicam seu uso em trabalhos de grande envergadura. Isso levanta outra pergunta: quão sofisticados eram realmente os métodos de construção das pirâmides? Poderiam essas brocas ser a chave para desvendar os segredos de como esses monumentos colossais foram erguidos? À medida que surgem mais descobertas e são realizadas mais investigações, a curiosidade por essas brocas se intensifica. Os avanços em tecnologia moderna, como a tomografia e a microscopia, permitiram uma análise mais detalhada das marcas deixadas nas rochas. Poderia ser que a cada nova descoberta estejamos mais perto de entender a verdadeira história por trás dessas ferramentas? As teorias sobre o propósito das brocas de Saqqara são variadas e muitas vezes controversas. Alguns afirmam que poderiam ter sido utilizadas para rituais religiosos, enquanto outros acreditam que eram simplesmente ferramentas de construção. Mas qual é a verdade por trás de sua origem e uso? Poderia ser que nunca cheguemos a ter uma resposta definitiva? E o mais intrigante de tudo é que, apesar dos séculos que se passaram, a fascinação por essas ferramentas perdura. Cada nova geração de arqueólogos e cientistas se sente atraída pelos mistérios de Saqqara, tentando desvendar o que há por trás desses fragmentos de pedra. O que sua existência nos diz sobre o engenho humano e nossa capacidade de inovar? O legado das brocas de Saqqara vai além de sua função prática. Nos convida a questionar nossa compreensão da história e a considerar que, talvez, houve um tempo em que o conhecimento e a tecnologia eram mais avançados do que podemos imaginar. Que outras verdades ocultas nos esperam no vasto deserto do Egito? A busca por respostas sobre essas brocas nos lembra que a história é um quebra-cabeça e cada peça que encontramos nos ajuda a completar a imagem. Mas quantas mais ainda restam para descobrir?
À medida que continuamos explorando e estudando, a possibilidade de que haja mais mistérios a serem revelados sempre estará presente. E assim, as brocas de Saqqara permanecerão como um lembrete de que, no vasto universo do conhecimento humano, sempre há mais a aprender e descobrir. Os cristais de Trípoli são um enigma que desperta a curiosidade de muitos. Que propósito cumpriam realmente esses fragmentos polidos que desafiaram a compreensão atual? Encontrados na Líbia, esses cristais apresentam um nível de precisão que é surpreendente. Sobretudo quando se considera que provém de uma época em que as ferramentas de corte eram rudimentares. Mas, como é possível que se conseguisse um acabamento tão perfeito sem a tecnologia moderna? Ao observar esses fragmentos, não se pode evitar perguntar se eram parte de instrumentos científicos desconhecidos. Poderiam ter sido utilizados para experimentos avançados em astronomia ou no estudo da luz. O que é indiscutível é que a polidez desses cristais sugere um domínio sobre os materiais que não se esperaria de civilizações tão antigas. Que outras surpresas poderiam ser encontradas se aprofundássemos mais em sua história? Os arqueólogos que estudaram os cristais de Trípoli ficaram perplexos. Alguns acreditam que poderiam ter sido utilizados como lentes ou até mesmo como componentes em dispositivos mais complexos. No entanto, a falta de contexto e de outros achados similares torna essas teorias difíceis de provar. Esses cristais eram parte de um conhecimento que perdemos com o tempo, ou eram simplesmente objetos de adorno que adquiriram uma importância cultural que se perdeu na bruma da história? Além disso, a pergunta sobre quem os fabricou continua sem resposta. As civilizações da região eram conhecidas por sua habilidade na criação de ferramentas de pedra, mas nada aponta que tivessem acesso a técnicas de polimento de tal sofisticação. Existiram mestres artesãos que conheciam segredos perdidos sobre a manipulação de materiais? Ou talvez, como alguns sugerem, esses cristais sejam um vestígio de influências externas, de culturas avançadas que chegaram à região muito antes do que se acredita. À medida que a ciência avança, foram realizadas análises modernas sobre esses cristais. Os resultados são impressionantes. Alguns deles apresentam propriedades ópticas que parecem antecipar conhecimentos que não foram desenvolvidos até séculos depois. Como é possível que essas antigas civilizações conseguissem produzir cristais com tais características? Teriam acesso à tecnologia que hoje só podemos imaginar? Frequentemente, menciona-se a possibilidade de que esses cristais estivessem conectados a práticas espirituais ou rituais. Alguns pesquisadores sugerem que poderiam ter sido utilizados em cerimônias relacionadas à luz ou à visão. Poderiam ter sido considerados objetos sagrados, capazes de conectar os mortais com o divino. Essa ideia, embora fascinante, adiciona uma camada de mistério ao seu verdadeiro propósito. No campo da arqueologia, a interpretação dos achados pode ser um jogo de luzes e sombras. Os cristais de Trípoli não são exceção. Enquanto alguns os veem como uma demonstração da destreza técnica de seus criadores, outros argumentam que seu significado poderia ser muito mais profundo. O que esses fragmentos nos dizem sobre a percepção da realidade naquela época? Qual era a relação entre o homem e o cosmos? As teorias sobre o uso desses cristais não param de crescer. Alguns sugerem que poderiam ter sido utilizados na construção de dispositivos ópticos que serviam para observar fenômenos astronômicos. Se isso for verdade, quanto mais sabiam as civilizações antigas sobre o universo que nos rodeia? Esse pensamento nos leva a questionar a narrativa histórica que aceitamos, abrindo a porta a novas possibilidades. O fato de que apenas alguns desses cristais tenham sido encontrados em um contexto arqueológico específico também adiciona uma camada de mistério. Poderiam estar indicando uma tradição cultural que se perdeu ou se dispersou ao longo dos séculos. Ou talvez foram objetos de culto, cuidadosamente preservados e transmitidos ao longo de gerações. A escassez de achados similares poderia sugerir que os cristais de Trípoli eram considerados únicos, o que lhes confere um valor incalculável. Um aspecto intrigante é a possibilidade de que esses cristais tenham sido utilizados não apenas por suas propriedades estéticas, mas também por suas capacidades funcionais. Poderiam ter sido parte de um sistema mais amplo de conhecimento que incluía a manipulação da luz e da energia. A ideia de que esses fragmentos poderiam ter desempenhado um papel na ciência da época é, sem dúvida, um tema que merece ser explorado mais a fundo. Além disso, a localização geográfica dos cristais de Trípoli também levanta perguntas interessantes.
A Líbia tem sido um cruzamento de caminhos ao longo da história, um lugar onde diversas culturas se encontraram e trocaram ideias. Foi esse ambiente o catalisador que permitiu o desenvolvimento de técnicas avançadas na manipulação de materiais? Ou talvez os cristais fossem um legado de uma civilização ainda mais antiga e avançada? Com cada nova pesquisa, os cristais de Trípoli continuam desafiando nossa compreensão das civilizações antigas. Eles nos obrigam a reconsiderar o que sabemos sobre a história da tecnologia e da ciência. Que outros mistérios se escondem nos restos de nosso passado? A busca por respostas a essas perguntas nos leva a uma jornada fascinante e cheia de surpresas. Em última análise, os cristais de Trípoli nos convidam a refletir sobre o potencial humano. Que conquistas estão ocultas nas sombras da história que ainda não descobrimos? O que está claro é que cada achado como este tem o poder de mudar nossa percepção e compreensão do que somos e de onde viemos. Assim, enquanto continuamos explorando os mistérios que cercam essas ferramentas antigas, os cristais de Trípoli permanecem como um lembrete de que a história é muito mais rica e complexa do que muitas vezes pensamos. Estamos prontos para desvendar os segredos que ainda aguardam ser revelados? A aventura apenas começa. Os discos de Dropa são um desses enigmas que parecem nos desafiar a entender o passado de nossa civilização. Quem eram os Dropa e por que deixaram para trás essas pedras gravadas? Imagine uma descoberta nas montanhas da China, onde um grupo de arqueólogos se deparou com uma revelação que colocaria em xeque não apenas nossa compreensão da história, mas também as capacidades tecnológicas das culturas antigas. Esses discos, que datam supostamente de há mais de 12 mil anos, estão adornados com inscrições microscópicas que ainda não foram decifradas. Mas o que é que realmente nos dizem? Dizem que essas inscrições são tão pequenas que só podem ser vistas através de um microscópio. Por que uma civilização antiga se daria ao trabalho de gravar informações em um formato tão diminuto? Que segredos guardam essas misteriosas marcas? A história por trás dos discos é igualmente fascinante. Conta-se que os Dropa eram um povo que habitava nas montanhas de Baikal, na Sibéria. Segundo alguns relatos, tratava-se de uma civilização avançada que chegou à Terra a bordo de naves espaciais. Mas é possível que essas histórias de extraterrestres sejam simplesmente uma exageração ou há algo de verdade que ainda não entendemos? Os discos têm sido objeto de debate durante décadas, com alguns pesquisadores sugerindo que poderiam ser evidências de contato com formas de vida de outros mundos. No entanto, o mistério não termina aí. A forma como os discos foram encontrados também acrescenta um ar de intriga. Dizem que os arqueólogos encontraram um conjunto de discos, mas muitos deles estavam quebrados ou danificados. O que aconteceu com as peças que não foram encontradas? Seriam elas valiosas demais para serem destruídas pelo passar do tempo? A história de sua descoberta está cheia de perguntas sem resposta. Além de sua origem, os discos de Dropa levantam outra questão: que função cumpriam? Alguns teóricos sugerem que poderiam ter sido ferramentas de comunicação ou até mesmo registros históricos. Mas se for assim, por que não conseguimos decifrar seu conteúdo até hoje? A falta de informações claras sobre seu propósito gerou uma infinidade de especulações, desde teorias sobre civilizações perdidas até hipóteses mais esotéricas que envolvem tecnologia avançada. A controvérsia em torno dos discos se intensifica quando consideramos como foram recebidos pela comunidade científica. Muitos arqueólogos e historiadores desconsideraram sua importância, argumentando que são simples objetos de culto ou que não têm relação com nenhuma civilização conhecida. Mas isso não seria uma tentativa de ignorar algo que poderia mudar nossa compreensão da história? A resistência em aceitar a possibilidade de um contato antigo com civilizações avançadas levanta mais perguntas sobre o que realmente sabemos sobre nossas raízes. À medida que continuamos a explorar o mistério dos discos de Dropa, torna-se evidente que sua história está entrelaçada com questões mais profundas sobre a humanidade. O que significa fazer parte de uma civilização? Como documentamos e lembramos nosso passado? Os Dropa, embora já não existam, nos convidam a refletir sobre como nossas próprias histórias serão lembradas no futuro. Com cada nova investigação, abre-se uma porta para a possibilidade de que os discos de Dropa não sejam apenas um fenômeno isolado. Poderiam ser parte de uma rede mais ampla de artefatos antigos que desafiam nossas noções de tempo e tecnologia? A busca por respostas não se trata apenas de desvendar o passado, mas de compreender melhor quem somos no presente. Os discos, portanto, não são apenas objetos antigos.
São um símbolo da curiosidade humana e do desejo inato de explorar o desconhecido. Cada tentativa de decifrar sua mensagem é um lembrete de que, embora o passado possa estar envolto em sombras, sempre há luz na busca pelo conhecimento. E talvez, no final, o que realmente importa não seja apenas o destino dos Dropa, mas como seu legado nos instiga a continuar questionando e explorando. A fascinação pelos discos de Dropa nos leva a considerar o papel da tecnologia na antiguidade. Poderiam essas inscrições ser um indício de que as civilizações antigas possuíam conhecimentos que ainda não descobrimos completamente? A história está cheia de avanços surpreendentes que foram esquecidos ou ignorados ao longo do tempo. E talvez os Dropa sejam apenas uma das muitas culturas que nos lançam um desafio. Na próxima vez que pensar na história da humanidade, lembre-se dos discos de Dropa. Esses objetos intrigantes não são apenas um testemunho de uma civilização perdida, mas um convite a continuar indagando, a não aceitar o que nos dizem sem questionar. A curiosidade é o motor do progresso, e cada resposta que encontramos nos leva a novas perguntas. O mistério dos discos de Dropa não é apenas um relato antigo, mas um lembrete de que o passado continua vivo em nossa busca por respostas. À medida que nos aventuramos no labirinto da história, cada enigma que encontramos nos aproxima um pouco mais da verdade. Você se atreveria a continuar explorando? As estruturas metálicas de Baigong, localizadas na remota região da China, despertaram a curiosidade de arqueólogos e cientistas por décadas. Como é possível que essas formações, que parecem ser tubos ou tubulações, estejam incrustadas em rochas que datam de épocas tão antigas? A pergunta que todos se fazem é: são uma prova de uma civilização avançada que existiu muito antes do que conhecemos, ou são simplesmente o resultado de fenômenos naturais? Os tubos de Baigong não são apenas uma curiosidade arqueológica, são um enigma que nos desafia a repensar a história da tecnologia. Foram encontrados 3 principais grupos dessas estruturas, cada um com características únicas. A maioria delas é formada por um material que se assemelha ao ferro, o que levanta a intrigante questão de se os antigos habitantes da região possuíam um conhecimento metalúrgico que ainda não descobrimos. Uma das teorias mais fascinantes sugere que esses tubos poderiam ter sido parte de um sistema de irrigação ou até mesmo de um antigo mecanismo para transportar água. Mas como é possível que uma civilização tão antiga pudesse conceber um sistema tão complexo? Será que possuíam conhecimentos que hoje nos parecem inimagináveis? As formações apresentam um design que sugere uma intencionalidade, algo que poderia indicar que esses tubos não são simplesmente um capricho da natureza. A geologia da região também levanta perguntas inquietantes. As rochas que cercam os tubos têm características que não se encaixam nos processos geológicos conhecidos. Poderia ser que essas estruturas tenham sido criadas por seres humanos ou, talvez, por uma civilização ainda não identificada. O fato de estarem em uma área tão remota torna a busca por respostas ainda mais intrigante. Os pesquisadores realizaram diversas análises para determinar a antiguidade desses tubos. E os resultados foram surpreendentes. Alguns datam de há mais de 100 mil anos, desafiando nossas noções sobre quando as primeiras civilizações começaram a se desenvolver. Isso nos leva a perguntar: quanto mais do nosso passado permanece oculto, esperando para ser descoberto? A história dos tubos de Baigong não se limita à sua forma ou composição. Há quem acredite que esses tubos estão conectados a lendas locais que falam de seres celestiais ou visitantes de outros mundos. Essas histórias, embora possam parecer fantasiosas, refletem a fascinação humana pelo desconhecido. Que papel essas lendas desempenharam na forma como entendemos nossa história? Alguns cientistas tentaram desmistificar a origem desses tubos, argumentando que são o resultado da erosão ou de processos naturais. No entanto, muitos se recusam a aceitar que algo tão perfeitamente alinhado e aparentemente projetado seja apenas uma casualidade da natureza. Isso levanta outra pergunta: até que ponto estamos dispostos a desafiar nossas crenças sobre a história e a tecnologia? As escavações na região revelaram outros artefatos que complementam essa história. Ferramentas de pedra, fragmentos de cerâmica e outros objetos foram encontrados junto aos tubos, sugerindo que este lugar foi habitado por seres humanos em um passado remoto. Mas que tipo de vida levavam? Eram caçadores, coletores ou possuíam um conhecimento avançado que lhes permitia manipular seu ambiente de maneiras que ainda não compreendemos? À medida que a investigação avança, novas teorias sobre o propósito dos tubos foram levantadas.
Alguns sugerem que poderiam ter sido parte de um antigo sistema de energia, enquanto outros acreditam que poderiam ter tido um significado ritual ou cerimonial. A falta de respostas concretas apenas alimenta a especulação. Estamos diante de uma tecnologia esquecida ou de um legado de sabedoria que se perdeu no tempo? Os tubos de Baigong capturaram a imaginação de muitos, desde arqueólogos até entusiastas do paranormal. As teorias sobre sua origem são tão variadas quanto fascinantes. E se esses tubos fossem uma prova de que uma civilização avançada existiu muito antes do que se documenta em nossa história? A possibilidade de que o conhecimento e a tecnologia de nossos antepassados fossem muito mais sofisticados do que pensamos é uma ideia que continua a nos intrigar. À medida que exploramos essas questões, também é essencial refletir sobre o que isso significa para nós como seres humanos. O que aprendemos ao nos depararmos com esses mistérios? A história, em sua essência, é um quebra-cabeça que nos convida a investigar e questionar. Os tubos de Baigong são apenas uma peça desse quebra-cabeça, mas sua existência nos lembra que sempre há mais a descobrir. A exploração dos tubos de Baigong nos leva a considerar a possibilidade de que, em nossa busca por compreender a história, às vezes perdemos de vista o que realmente importa, o desejo de aprender e a curiosidade inata que nos impulsiona a buscar respostas. A busca pela verdade sobre esses mistérios não é apenas uma viagem ao passado, mas também uma exploração do que significa ser humano em um mundo cheio de enigmas. Em conclusão, os tubos de Baigong são um lembrete de que a história está cheia de surpresas e que, à medida que continuamos a investigar, sempre haverá novos mistérios que desafiarão nossas crenças e expandirão nosso conhecimento. Ao olhar para trás e questionar o que sabemos, podemos começar a vislumbrar um futuro onde a curiosidade e a descoberta continuem a ser nosso guia na jornada do entendimento humano. A taça de Licurgo é um objeto que tem fascinado historiadores, arqueólogos e curiosos por igual. Este cálice romano não é apenas uma peça de cerâmica antiga, mas um enigma que parece desafiar nossa compreensão da ciência e da arte na antiguidade. Que segredos esconde este objeto que sobreviveu ao passar do tempo? Como é possível que uma simples taça possa oferecer tanta informação sobre o conhecimento de civilizações passadas? Ao observar a taça de Licurgo, o primeiro aspecto que chama a atenção é sua surpreendente capacidade de mudar de cor. Quando iluminada, parece adquirir diferentes tonalidades, passando do verde ao vermelho. Que tipo de magia é essa? A resposta pode estar na forma como foi fabricada. Este efeito se deve a uma técnica que envolve partículas de ouro e prata, um indício de que os romanos tinham um conhecimento avançado de metalurgia e química, muito antes de esses conceitos serem formalmente definidos. Como se descobriu essa incrível habilidade da taça? Foi no século XIX que se realizaram os primeiros estudos sérios sobre o objeto. Os cientistas, surpresos por sua capacidade de mudar de cor, começaram a investigar. Ao estudar sua composição, perceberam que era feita de uma mistura de vidro e uma liga de metais preciosos. Poderia isso ser evidência de que os antigos romanos já compreendiam princípios de nanotecnologia? A nanotecnologia, como sabemos, é o estudo e a manipulação da matéria em nível molecular. Se isso for verdade, nos levaria a questionar a ideia de que a civilização romana estava limitada por sua tecnologia. Que outros segredos poderiam ter descoberto que ainda não conhecemos? Talvez a taça de Licurgo não seja um objeto isolado, mas parte de um conjunto de conhecimentos que se perderam no tempo. Outra pergunta intrigante é: por que essa técnica foi utilizada em uma taça e não em outros objetos? Isso nos leva a especular sobre o propósito da taça de Licurgo. Era simplesmente uma peça decorativa para a nobreza romana ou tinha um significado mais profundo? Alguns pesquisadores sugerem que poderia ter sido utilizada em cerimônias religiosas ou rituais, um objeto sagrado que simbolizava o poder e o conhecimento divino. À medida que aprofundamos na análise da taça, encontramos que seu design também é fascinante. As inscrições e os gravados que adornam sua superfície não são apenas esteticamente agradáveis, mas também poderiam conter mensagens ocultas. O que realmente significam essas inscrições? São simples decorações, ou há uma conexão mais profunda com a cultura e a história de Roma? A taça de Licurgo também levanta questões sobre como esses conhecimentos foram transmitidos ao longo dos séculos. Em uma época em que a educação e a ciência não estavam ao alcance de todos, quem eram os artesãos que possuíam essas habilidades?
Eram parte de uma elite que guardava zelosamente seus segredos, ou existiam redes de conhecimento mais amplas que permitiam a troca de ideias e técnicas? Um aspecto que não podemos ignorar é a influência da taça de Licurgo na cultura popular. Desde sua descoberta, inspirou uma série de teorias e especulações. Alguns até afirmam que poderia ser uma prova de contato com civilizações avançadas. É possível que os romanos tivessem acesso a conhecimentos que não pertenciam à sua época? Poderia haver algo mais que simples arte na criação desta taça? A taça de Licurgo não é apenas um objeto de admiração, mas também um símbolo dos limites do nosso entendimento. À medida que nos aprofundamos na história, descobrimos que cada descoberta levanta mais perguntas do que respostas, que outros mistérios aguardam para serem desvelados no vasto universo da arqueologia. Quantas mais taças de Licurgo permanecerão ocultas na poeira do tempo, esperando para serem descobertas? Os estudos sobre a taça de Licurgo continuam, e cada nova pesquisa adiciona camadas à sua já complexa história. À medida que mais análises são realizadas e tecnologias modernas, como a espectroscopia, são utilizadas, podemos esperar que mais segredos sejam revelados. O que mais podemos aprender sobre a civilização romana e sua capacidade de manipular materiais de formas que ainda não compreendemos completamente? A fascinação pela taça de Licurgo nos lembra que a história não é simplesmente uma cronologia de eventos, mas um intrincado tecido de conhecimentos, habilidades e mistérios. Cada objeto antigo que encontramos é um vestígio de um tempo que poderia ter sido muito mais avançado do que imaginamos. Que outros objetos nos aguardam no futuro? Que histórias nos contarão sobre nossos antepassados e sua relação com a tecnologia? Finalmente, a taça de Licurgo nos convida a refletir sobre nosso próprio tempo. Em uma era de avanços tecnológicos sem precedentes, que legado deixaremos para as próximas gerações? Seremos lembrados por nossas conquistas? Ou nos perderemos na maré do tempo, assim como tantas civilizações antes de nós? A história da taça de Licurgo é um lembrete de que, embora o passado possa parecer distante, sempre haverá um fio que nos conecta àqueles que nos precederam, e talvez, só talvez, com os mistérios que ainda estão por descobrir. Quando olhamos ao nosso redor, muitas vezes tomamos como certos objetos e ferramentas que nos cercam. No entanto, há mistérios no passado que desafiam nossa compreensão da história. Um desses enigmas são os dodecaedros romanos, objetos metálicos de 12 faces que intrigam arqueólogos e entusiastas igualmente. Que função realmente tinham? Por que foram criados? Ao longo da Europa, foram encontrados mais de 100 desses dodecaedros. Mas seu propósito continua sendo um autêntico quebra-cabeça. Poderiam ser ferramentas de medição, brinquedos, ou talvez algo completamente diferente? A diversidade de tamanhos e materiais em que são fabricados acrescenta mais confusão. Alguns são de bronze, outros de pedra e alguns até de materiais compostos. Por que uma civilização tão avançada como a romana, que deixou uma marca indelével na história, teria criado objetos tão enigmáticos? Os dodecaedros apresentam uma forma geométrica fascinante, com 12 faces planas e múltiplos buracos em cada face. Mas, para que serviam esses buracos? Alguns pesquisadores sugerem que poderiam ter sido utilizados como ferramentas para a agricultura. Talvez para medir a luz do sol ou a profundidade do solo. No entanto, essa teoria não condiz com sua distribuição geográfica, que abrange desde a Grã-Bretanha até o sul da Europa. Por que um objeto com uma função agrícola seria encontrado em lugares tão diversos? Outra teoria sugere que poderiam ter sido instrumentos de cálculo, utilizados por matemáticos romanos para resolver problemas complexos. Mas, por que uma civilização tão avançada teria parado de usar esses objetos? Se realmente eram ferramentas úteis, por que não foram encontrados mais? Ou será que simplesmente não procuramos nos lugares adequados? As perguntas continuam crescendo, deixando um rastro de curiosidade que poucos se atrevem a ignorar. À medida que mais dodecaedros são encontrados, surge a especulação sobre seu possível uso em cerimônias religiosas ou rituais. Imagine um objeto carregado de significado, utilizado por sacerdotes ou líderes para comunicar mensagens divinas. Poderia ser que os antigos romanos, como muitas culturas, acreditassem que certos objetos possuíam poderes especiais? O mistério se aprofunda ainda mais quando consideramos que alguns dodecaedros parecem ter sido feitos com grande habilidade, o que sugere que sua criação tinha um propósito importante. Por outro lado, não podemos ignorar a possibilidade de que esses dodecaedros sejam artefatos de uma civilização perdida.
O que aconteceria se esses objetos fossem vestígios de um conhecimento avançado que se perdeu com o tempo? Imaginar que uma tecnologia desconhecida existiu antes de nós adiciona uma camada adicional de intriga à sua história. Que segredos esses objetos poderiam guardar se apenas pudéssemos decifrar seu verdadeiro significado? Alguns pesquisadores especularam que poderiam ser ferramentas de navegação. A ideia de que os romanos, conhecidos por seu poder marítimo, poderiam ter utilizado esses objetos para se orientar é fascinante. Mas como uma figura geométrica se relaciona com a navegação? Por que não foram encontradas mais evidências que sustentem essa teoria? A falta de informações concretas apenas alimenta o mistério. Há até quem acredite que os dodecaedros romanos têm uma origem extraterrestre. A ideia de que uma civilização avançou tanto a ponto de criar ferramentas que transcendem o entendimento humano moderno é cativante. Poderiam esses objetos ser o resultado de um contato com seres de outros mundos? Embora pareça algo saído de um filme de ficção científica, a humanidade sempre buscou respostas no desconhecido. A história dos dodecaedros romanos é um lembrete de que nossas crenças sobre o passado podem estar fundamentalmente erradas. O que consideramos tecnologia avançada hoje em dia poderia ter sido um simples brinquedo na antiguidade. Quantas outras ferramentas ou artefatos foram mal interpretados ao longo dos séculos? A história é um livro aberto, cheio de páginas em branco que ainda esperam ser escritas. No fundo, os dodecaedros romanos nos convidam a questionar nossa compreensão da história. Cada descoberta traz consigo novas perguntas e oportunidades para aprender. Que lições nos ensinam sobre nossa própria evolução como seres humanos? A curiosidade é uma parte essencial da natureza humana e cada um de nós tem um desejo inato de explorar o desconhecido. Assim, enquanto nos aprofundamos nos mistérios do passado, lembremos que cada objeto tem uma história a contar. Os dodecaedros romanos são apenas um exemplo de que a história não é mais do que um quebra-cabeça, onde cada peça é fundamental para entender o todo. À medida que continuamos explorando e aprendendo, talvez um dia possamos desvendar alguns desses segredos e entender melhor o mundo que nos rodeia. A busca pela verdade é uma jornada que nunca termina. Cada pergunta que respondemos nos leva a novas perguntas, e esse é o verdadeiro mistério da história. Então, mantenha a mente aberta e continue explorando, porque as respostas podem estar mais próximas do que imagina. Você se atreveria a continuar investigando os mistérios que o passado nos deixou? No Antigo Egito, foram encontrados muitos objetos que despertam nossa curiosidade, mas nenhum é tão desconcertante quanto a Serra de Hieracómpolis. Este artefato, feito de cobre, apresenta marcas que sugerem um uso industrial avançado. Como é possível que uma civilização, considerada por muitos como primitiva em comparação com a nossa, pudesse ter desenvolvido ferramentas tão sofisticadas? O que essas marcas nos dizem sobre o conhecimento técnico dos antigos egípcios? Os arqueólogos encontraram fragmentos desta serra em um sítio que data de há mais de 5.000 anos. Mas o que realmente surpreende é a qualidade e precisão dos cortes na pedra. Será que os egípcios conheciam técnicas de trabalho com metais que foram esquecidas pelo tempo? A história oficial sugere que sua tecnologia era limitada, mas essas descobertas desafiam essa narrativa. De onde obtiveram o conhecimento para criar ferramentas assim? A Serra de Hieracómpolis não é apenas um objeto. É um enigma. Alguns especialistas sugerem que poderia ter sido utilizada para cortar pedra ou até mesmo madeira, mas as marcas de uso nas peças encontradas são sofisticadas demais para a época. Poderiam essas ferramentas ser uma prova de que o Antigo Egito tinha uma compreensão mais profunda da engenharia e da metalurgia? Talvez os antigos egípcios não apenas construíram pirâmides, mas também desenvolveram técnicas de corte que não conseguimos replicar. Na antiguidade, o cobre era um metal valioso, utilizado principalmente para fazer utensílios e armas. No entanto, a Serra de Hieracómpolis apresenta um desgaste que sugere um uso intensivo, o que levanta mais perguntas. Que tipo de projetos estavam realizando naquela época? Que edificações ou monumentos exigiam ferramentas de tal precisão? Além disso, o fato de que essas ferramentas tenham sobrevivido milhares de anos em um estado relativamente aceitável nos leva a questionar sobre a qualidade dos materiais e técnicas que utilizaram. As evidências encontradas em Hieracómpolis levaram alguns pesquisadores a especular sobre a existência de um conhecimento perdido na história. Poderia ser possível que as civilizações antigas compartilhassem técnicas e conhecimentos que agora consideramos modernos?
A ideia de que os egípcios, ou até mesmo outras culturas contemporâneas, tivessem ferramentas de metal avançadas parece desafiar o que aprendemos nas salas de aula. É possível que a história que conhecemos esteja incompleta? Alguns teóricos sugerem que os antigos egípcios poderiam ter tido acesso a tecnologias que não sobreviveram na história. Isso nos leva a uma pergunta intrigante. Que outras ferramentas poderiam ter existido e que ainda não descobrimos? A Serra de Hieracómpolis poderia ser apenas a ponta do iceberg em um mar de mistérios históricos. O que mais se esconde nas areias do tempo, esperando para ser revelado? Além disso, a serra levanta outro dilema. Qual era a fonte da energia que utilizavam para operar essas ferramentas? A história nos diz que a energia naquela época era limitada. Mas essas descobertas sugerem que talvez tivessem métodos inovadores para aproveitar recursos naturais que já esquecemos. Poderia ser que a civilização egípcia possuísse uma tecnologia energética que ainda não compreendemos? O fato de que esses objetos sejam tão antigos e, no entanto, tão avançados, também nos leva a refletir sobre o conhecimento humano em geral. Estamos subestimando a capacidade das civilizações passadas? Talvez, ao longo da história, tenhamos perdido mais do que apenas ferramentas. Perdemos a compreensão de nossa própria evolução como espécie. Quantos segredos da antiguidade permanecem ocultos esperando para serem descobertos? Os arqueólogos e cientistas continuam investigando essas descobertas, buscando respostas que poderiam mudar nossa visão da história. A Serra de Hieracómpolis é apenas um exemplo de como as descobertas arqueológicas podem alterar nossa compreensão do passado. Cada nova descoberta nos convida a repensar o que sabemos. Que outros segredos poderiam estar escondidos sob a superfície da Terra? A fascinação pela Serra de Hieracómpolis nos lembra que o passado está cheio de mistérios que ainda não resolvemos. A história é um quebra-cabeça, e cada peça que encontramos nos ajuda a completar a imagem. Mas às vezes, essas peças não se encaixam como esperamos, o que nos leva a questionar tudo o que acreditávamos saber. Estamos preparados para aceitar que a história pode ser muito mais complexa do que nos ensinaram? Em conclusão, a Serra de Hieracómpolis é um lembrete poderoso de que a antiguidade tem muito a nos ensinar. Cada ferramenta, cada artefato, é um testemunho da engenhosidade humana e da busca constante por conhecimento. Ao explorar esses mistérios, não apenas aprendemos sobre nossos antepassados, mas também refletimos sobre nosso próprio caminho em direção ao futuro. Que descobertas nos esperam no horizonte e como mudarão nossa compreensão do mundo que nos rodeia? O disco de Sabu é um objeto que despertou a curiosidade e a imaginação de arqueólogos e entusiastas da história por igual. O que é exatamente este misterioso artefato? Encontrado no Egito no ano de 1903, o disco é uma peça de pedra com uma forma aerodinâmica e um design que sugere uma função técnica ou cerimonial. Mas qual é seu verdadeiro propósito? Por que tem desconcertado os especialistas por mais de um século? O disco mede cerca de 1 metro de diâmetro e é feito de uma pedra que, à primeira vista, parece ser bastante comum. No entanto, sua forma incomum levou muitos a especular sobre seu uso. Alguns acreditam que poderia ter sido um objeto cerimonial, enquanto outros sugerem que poderia ter uma função mais prática, talvez relacionada à agricultura ou à engenharia. Mas a verdade é que, até hoje, não há um consenso claro sobre sua finalidade. Um dos aspectos mais intrigantes do disco de Sabu é seu design aerodinâmico. Por que os antigos egípcios teriam criado um objeto com tal forma? A aerodinâmica sugere uma compreensão das forças do ar que não se espera de uma civilização antiga. Será que os egípcios tinham conhecimentos sobre a dinâmica dos fluidos que se perderam para nós? Essas perguntas nos levam a um enigma fascinante sobre o nível de avanço tecnológico que poderiam ter alcançado. A escavação do disco de Sabu não foi um evento isolado. Foi encontrado no contexto de outros achados arqueológicos que também desafiaram nossa compreensão da história antiga. No entanto, apesar da quantidade de artefatos descobertos no Egito, o disco se destaca por sua singularidade. Por que tão poucos objetos similares foram encontrados em outras partes do mundo? Poderia ser que o disco representasse um avanço único na tecnologia egípcia? Ao longo dos anos, vários pesquisadores propuseram diferentes teorias sobre o disco de Sabu. Alguns sugerem que poderia ter sido um instrumento de medição, enquanto outros acreditam que poderia ter sido parte de um sistema de irrigação. Mas que evidências sustentam essas teorias?
Há alguma pista no próprio design do disco que possa nos ajudar a desvendar seu mistério? A falta de informações concretas deixou muitos arqueólogos coçando a cabeça, em busca de respostas. O fato de que o disco de Sabu tenha sido encontrado no Egito também levanta questões sobre o comércio e a influência cultural na antiguidade. Este objeto era uma importação de outra civilização avançada? Ou era uma criação original dos egípcios? Os antigos egípcios eram conhecidos por seu comércio com outras culturas, e o disco poderia ser um testemunho desses intercâmbios. Imaginar as conexões entre civilizações nos faz refletir sobre a possibilidade de que o conhecimento e a tecnologia fossem mais universais do que pensamos. Em alguns círculos, especulou-se que o disco de Sabu poderia ter um propósito relacionado ao espaço ou à navegação. Dado seu design aerodinâmico, alguns teóricos afirmam que poderia ter sido utilizado em experimentos relacionados ao voo ou à observação astronômica. No entanto, essas teorias costumam ser vistas com ceticismo pelos arqueólogos tradicionais. Até onde podemos ir em nossas especulações sem provas concretas? À medida que foram realizadas investigações mais profundas sobre o disco, surgiram novas descobertas que acrescentaram mais perguntas do que respostas. Análises recentes revelaram que a pedra do disco contém uma composição mineral incomum. Poderia isso indicar que o disco foi fabricado com tecnologias que não conhecemos? Ou talvez que foi utilizada uma técnica que foi esquecida pelo tempo. Os relatos sobre o disco de Sabu também foram objeto de controvérsia. Alguns especialistas afirmaram que se trata simplesmente de um objeto decorativo sem nenhum valor prático, enquanto outros defendem sua importância na história da tecnologia. Essa divisão de opiniões ressalta a dificuldade de interpretar artefatos antigos em um contexto moderno. Como podemos julgar a funcionalidade de um objeto criado há milhares de anos sem um quadro de referência contemporâneo? Uma das teorias mais intrigantes sugere que o disco de Sabu poderia estar relacionado a um conhecimento perdido de energia. Alguns pesquisadores argumentaram que sua forma poderia ter a capacidade de canalizar energia de alguma maneira. É possível que os antigos egípcios possuíssem um entendimento da energia que ainda não descobrimos completamente? Se isso for verdade, abriria um novo capítulo na história da tecnologia humana. Alguns aficionados por arqueologia compararam o disco de Sabu com outros artefatos de diversas culturas que possuem formas ou características similares. O que isso significa para nossa compreensão da tecnologia antiga? Poderia ser que as civilizações ao redor do mundo compartilhassem conhecimentos que foram esquecidos? A ideia de que a humanidade poderia ter tido um entendimento mais avançado no passado nos convida a pensar nas lições que ainda podemos aprender desses tempos. A fascinação pelo disco de Sabu também levanta uma pergunta mais ampla. Que outros mistérios poderiam estar aguardando para serem descobertos nas areias do tempo? À medida que a tecnologia moderna avança e novas técnicas de escavação e análise são desenvolvidas, é possível que em breve possamos desvendar mais segredos sobre as civilizações antigas. Que outros artefatos ainda permanecem ocultos, esperando para serem revelados? No final, o disco de Sabu é um lembrete de que a história está cheia de enigmas que desafiam nossa compreensão. Cada artefato antigo é uma janela para o passado, uma oportunidade para explorar não apenas o que sabemos, mas também o que ainda nos resta descobrir. Que outros segredos nos revelarão as ferramentas antigas que nos deixaram nossos antepassados? A busca por respostas continua, e cada descoberta nos aproxima um passo mais de desenterrar os mistérios de nossas raízes. Os fios de Bagdá, uma descoberta que intrigou arqueólogos e entusiastas da história igualmente. O que eram realmente esses restos metálicos encontrados em jarros antigos? A história está cheia de mistérios. Mas poucos são tão desconcertantes quanto este. Imagine encontrar um objeto que poderia ser uma bateria elétrica, mas que data de mais de 2000 anos. Como é possível que uma civilização tão antiga tivesse conhecimento de algo que hoje consideramos um avanço tecnológico moderno? Os fios foram descobertos no século XX, em um sítio arqueológico no Iraque, especificamente em Bagdá. Foram encontrados dentro de jarros de barro que pertenciam à Era dos Partas, uma dinastia que floresceu entre o século III antes da nossa era e o século II da nossa era. Mas aqui vem a pergunta intrigante. Para que serviam esses fios? Alguns pesquisadores sugeriram que poderiam ter sido parte de uma espécie de bateria primitiva, semelhante ao que hoje conhecemos como a pilha de Bagdá. Mas isso é possível? A pilha de Bagdá, como foi chamada, é composta por um cilindro de barro, um tubo de cobre e um prego de ferro.
A combinação desses materiais poderia ter gerado uma reação química que produziria eletricidade. Mas, que tipo de conhecimento os antigos tinham para criar um dispositivo assim? Estariam eles experimentando com eletricidade muito antes de sua existência ser documentada? Os textos antigos não mencionam nenhum tipo de tecnologia elétrica. No entanto, poderia ser que esses antigos habitantes da região tivessem um entendimento da natureza que se perdeu com o tempo? Talvez usassem essa energia de uma maneira que ainda não compreendemos? A ideia de que civilizações passadas poderiam ter tido acesso a tecnologias avançadas desafia nossa percepção da história. Não é a única vez que encontramos evidências de tecnologia avançada em épocas antigas. Ao longo da história, arqueólogos descobriram múltiplos artefatos que sugerem que as civilizações de outrora tinham habilidades que hoje consideramos modernas. Mas, por que não há mais evidências de seu uso? Essas tecnologias foram esquecidas ou simplesmente não compreendidas pelas gerações futuras? Os fios de Bagdá também levantam questões sobre a natureza do conhecimento. O que fez com que essa tecnologia parasse no seu tempo? Foi a falta de recursos, a guerra ou simplesmente uma mudança na forma de vida? A história está cheia de ciclos de avanço e retrocesso e muitas vezes, o que parece um mistério no presente pode ser o resultado de uma mudança cultural ou social. Os estudos sobre esses fios revelaram que, apesar de sua antiguidade, os materiais e a qualidade da fabricação são surpreendentes. A precisão com que foram criados sugere um nível de habilidade que não se esperava naquela época. Mas, como foram alcançados? Havia um conhecimento perdido que se desvaneceu com o tempo? Muitos pesquisadores acreditam que esse tipo de descoberta poderia ser a chave para entender melhor o desenvolvimento da tecnologia humana. Claro, há quem argumente que essas teorias são apenas especulações. No entanto, a fascinação pelo conhecimento de civilizações antigas persiste. Que outros segredos poderiam estar ocultos sob a superfície da nossa história? Que descobertas ainda nos aguardam nas escavações de sítios antigos? Há quem acredite que a resposta a essas perguntas poderia mudar nossa compreensão do passado. Os fios de Bagdá não são apenas um mistério arqueológico. São um convite a explorar o desconhecido. Nos empurram a questionar o que sabemos sobre as civilizações antigas e a tecnologia que poderiam ter. Se realmente tinham acesso a formas de energia elétrica, o que mais poderiam ter criado? A busca por respostas sobre este tema pode nos levar a uma nova perspectiva sobre a evolução da tecnologia. Assim, da próxima vez que pensar na história da humanidade, lembre-se dos fios de Bagdá. São apenas um pequeno fragmento de um quebra-cabeça muito maior. Cada descoberta nos oferece uma nova janela para a complexidade das civilizações passadas e talvez, apenas talvez, nos aproxime um pouco mais de entender quem somos e de onde viemos. No fundo, a história está cheia de surpresas esperando para serem descobertas. As ferramentas e artefatos de civilizações antigas nos ensinam que o conhecimento humano tem estado em constante evolução, muitas vezes de maneiras que não podemos imaginar. Cada achado, como os fios de Bagdá, nos convida a continuar investigando e a manter viva a curiosidade pelo passado. Portanto, não deixemos que esses mistérios fiquem esquecidos. Continuemos explorando o desconhecido, questionando as narrativas estabelecidas e buscando as verdades ocultas que poderiam redefinir nossa compreensão da história. Afinal, o passado tem muito a nos ensinar. E cada nova descoberta, por mais estranha que seja, é um passo mais em direção à revelação dos segredos de nossas antigas civilizações. As lentes de Nimrud são um enigma que nos convida a explorar os limites do conhecimento antigo. Que segredos guardam essas peças de cristal? Descobertas nas ruínas de Nimrud, uma antiga cidade assíria. Essas lentes esculpidas com incrível precisão desconcertaram arqueólogos e cientistas por igual. Poderiam ter sido ferramentas ópticas avançadas utilizadas para observar o céu ou para realizar observações detalhadas da Terra. O fascinante dessas lentes é que, apesar de sua antiguidade, seu design mostra uma maestria na técnica de escultura que só se poderia esperar de civilizações muito mais modernas. Como é possível que os assírios tivessem acesso a uma tecnologia que, para muitos, parece estar vários séculos à frente de seu tempo? Existem teorias que sugerem que essas lentes poderiam ter sido utilizadas para a astronomia, apoiando a ideia de que os antigos povos tinham um conhecimento profundo dos corpos celestes. Ao observar a qualidade das lentes, se pergunta se faziam parte de um telescópio primitivo. Mas,
Por que os assírios precisariam de um telescópio? Suas crenças religiosas estavam vinculadas à observação dos astros. Em uma época em que as constelações guiavam a vida cotidiana, é plausível pensar que essas ferramentas poderiam ter desempenhado um papel crucial na interpretação dos fenômenos celestiais. No entanto, nem tudo é tão claro. Algumas teorias apontam que as lentes poderiam ter sido utilizadas em práticas mais cotidianas, como a fabricação de joias ou a elaboração de artefatos decorativos. Mas realmente se precisava de tal precisão para fazer adornos? As dimensões e o acabamento das lentes sugerem que seu propósito era muito mais sofisticado. Que conhecimentos perdidos se escondem atrás desse artefato? Os historiadores também exploraram a possibilidade de que essas lentes fossem parte de um conjunto mais amplo de ferramentas científicas. Se isso for verdade, que outros dispositivos de precisão poderiam ter existido e que hoje não conhecemos? Ao longo da história, muitas civilizações foram testemunhas de avanços surpreendentes, mas os assírios parecem ter deixado um legado que desafia nossa compreensão da evolução tecnológica. A falta de documentação sobre o uso específico das lentes de Nimrud adiciona outro nível ao mistério. Os segredos de sua fabricação e uso se perderam no tempo, ou simplesmente nunca os conhecemos. A ausência de relatos históricos claros sobre essas ferramentas levanta mais perguntas do que respostas. Estamos diante de um caso de tecnologia esquecida ou simplesmente de um conhecimento que não soubemos apreciar em seu momento? Um aspecto intrigante é a possibilidade de que essas lentes tenham sido utilizadas na medicina. Imaginem um médico assírio utilizando uma lente para examinar seus pacientes com um nível de detalhe que poderia ter revolucionado a prática médica de sua época. Se esse fosse o caso, como isso mudou a maneira como os antigos entendiam a saúde e a doença? À medida que aprofundamos no mistério das lentes de Nimrud, também surge a questão de sua origem. Foram criadas por mãos assírias ou foram um presente de outra civilização avançada? A ideia de que alguma cultura desconhecida pode ter influenciado os assírios é fascinante. Isso abre a porta à possibilidade de que existissem redes de intercâmbio de conhecimentos que ficaram na penumbra da história. Com cada teoria que se desenvolve, o interesse por essas lentes cresce. Os arqueólogos continuam explorando as ruínas de Nimrud em busca de mais pistas que possam lançar luz sobre seu uso e significado. Que outros mistérios aguardam para serem descobertos entre os restos dessa antiga cidade? Cada escavação pode revelar um fragmento da história que nos aproxime de entender melhor a tecnologia daquelas épocas. As lentes de Nimrud nos confrontam com a realidade de que há muito mais do que conhecemos sobre as capacidades das civilizações antigas. Estamos suficientemente preparados para aceitar que muitos dos feitos de nossos antepassados foram subestimados? A história está cheia de surpresas e cada nova descoberta nos convida a repensar o que acreditamos saber. Enquanto refletimos sobre as lentes, é impossível não questionar o impacto que seu uso pode ter tido na cultura assíria. A ciência, a arte e a religião frequentemente se entrelaçam nas narrativas das civilizações antigas. Como essas lentes poderiam ter influenciado a cosmovisão de um povo que olhava para o céu em busca de respostas? A conexão entre tecnologia e espiritualidade é um fio que atravessa a história humana. Finalmente, as lentes de Nimrud são um lembrete de que, embora tenhamos avançado enormemente em tecnologia, há um vasto oceano de conhecimento antigo que ainda está por descobrir. A curiosidade humana nos leva a explorar e questionar, e cada resposta que encontramos gera apenas mais perguntas. A busca pela verdade sobre essas antigas ferramentas continua, e com ela, a esperança de desvendar os mistérios que nos conectam com nossos antepassados. Que outras surpresas o futuro nos reserva à medida que continuamos a investigar o passado? No coração do deserto da Califórnia, um enigma geológico capturou a atenção de pesquisadores e curiosos. Falamos das geodas de Coso, formações que revelaram um segredo surpreendente. Dentro dessas rochas, foram encontradas peças metálicas que desafiam nossa compreensão da história. O que essas peças realmente significam? São evidências de tecnologias perdidas? As geodas de Coso foram descobertas na década de 1930 e, desde então, têm sido objeto de numerosas teorias. Quando foram abertas, os pesquisadores se depararam com uma surpresa inesperada. Fragmentos que pareciam ser de metal, incrustados em um ambiente que datava de milhões de anos. Como é possível que haja metal em rochas que se formaram muito antes de a humanidade começar a desenvolver suas primeiras ferramentas? Essa descoberta levou muitos a questionar a cronologia da história humana.
Alguns cientistas sugerem que o metal encontrado poderia ser o resultado de processos naturais, mas as características dessas peças são incomuns. A natureza tem a capacidade de criar objetos metálicos de forma tão precisa? As peças têm formas que parecem ter sido moldadas. Isso é especialmente intrigante, já que a maioria dos metais que conhecemos hoje em dia requer um processo de fabricação que não existia em épocas passadas. Poderiam essas peças ser um vestígio de uma civilização avançada que se adiantou ao seu tempo? Os céticos argumentam que essas formações poderiam ser simplesmente um fenômeno geológico, mas os defensores das teorias alternativas veem nelas uma prova de que a história é mais complexa do que nos ensinaram. O que aconteceria se essas geodas fossem o resto de uma tecnologia que se perdeu no tempo? A ideia de que existiram civilizações capazes de criar ferramentas ou dispositivos que hoje nos parecem impossíveis provoca calafrios. Não é? Pesquisas recentes tentaram analisar a composição dessas peças. Alguns estudos apontam que o metal poderia ser uma liga que não foi vista em outras partes do mundo. Como essas hipotéticas civilizações antigas puderam conhecer e trabalhar com metais tão sofisticados? Talvez esses conhecimentos tenham se perdido, mas a evidência de sua existência continua lá, oculta nas rochas do deserto. Mitos e lendas sobre civilizações perdidas frequentemente se entrelaçam com a realidade científica. As geodas de Koso alimentaram histórias sobre seres extraterrestres que habitaram a Terra, deixando para trás suas ferramentas. Embora essas teorias possam parecer exageradas, a fascinação pelo desconhecido é inegável. E se realmente houve influências externas que moldaram nosso desenvolvimento tecnológico? Além disso, a localização das geodas de Koso é um ponto-chave nesse mistério. Por que aqui? O que faz deste lugar algo tão especial? Alguns pesquisadores sugerem que a presença de outros artefatos na região poderia indicar que este foi um centro de atividade de civilizações antigas. O deserto não é apenas um lugar desolado, mas um possível crisol de conhecimento perdido. À medida que mais estudos são realizados, o interesse pelas geodas de Koso continua a crescer. Quais serão as próximas descobertas? Cada nova descoberta tem o potencial de mudar nossa compreensão da história. A ciência muitas vezes enfrenta a resistência da tradição, mas a curiosidade humana sempre busca respostas. Estamos prestes a desvendar um segredo que poderia reescrever o que sabemos sobre o passado. Arqueólogos e cientistas estão cada vez mais interessados nessas formações. A possibilidade de encontrar mais peças metálicas dentro das geodas levou a expedições arqueológicas. No entanto, os desafios do terreno e o clima extremo tornam essas buscas complicadas. Vale a pena arriscar em busca de respostas? A resposta parece ser um retumbante sim, já que a história nos ensina que as maiores descobertas muitas vezes surgem dos lugares mais inesperados. Enquanto isso, a comunidade científica continua debatendo a natureza das geodas de Koso. São simplesmente um fenômeno natural ou são algo mais? A falta de consenso gera ainda mais perguntas. O que isso nos diz sobre nossa necessidade de entender nosso próprio passado? Pode ser que nunca tenhamos todas as respostas, mas a busca pela verdade é o que impulsiona a humanidade para frente. As geodas de Koso são apenas um exemplo de como a história pode ser mais rica e complexa do que parece. Elas nos convidam a olhar além do que está diante de nós e a questionar as narrativas que nos foram apresentadas. Você imagina um mundo onde as tecnologias antigas são novamente reconhecidas e valorizadas? A possibilidade de redescobrir nosso passado é uma aventura que vale a pena empreender. Em conclusão, as geodas de Koso não são apenas um mistério geológico, mas um símbolo de nossa busca incessante por conhecimento. Cada pergunta sem resposta nos aproxima um passo mais de compreender a história da humanidade. Você se atreveria a continuar explorando os segredos que ainda estão por descobrir? A história está cheia de surpresas e talvez a próxima grande descoberta esteja esperando para ser encontrada, escondida nas profundezas do deserto. No coração do Antigo Egito, onde as pirâmides se erguem como monumentos de uma civilização avançada, encontram-se os enigmáticos vestígios do que poderia ter sido uma tecnologia muito mais sofisticada do que imaginamos. Falamos das ferramentas de Puma Punku, um lugar que, embora tenha se tornado um importante sítio arqueológico, guarda segredos que deslumbram e intrigam os especialistas. Que tipo de ferramentas os antigos habitantes desta região estavam utilizando que lhes permitiram realizar obras de engenharia tão impressionantes? Os blocos de pedra em Puma Punku são um testemunho de precisão e habilidade.
Cada um desses enormes blocos, alguns dos quais pesam várias toneladas, apresenta cortes tão meticulosos que parecem ter sido realizados com ferramentas de precisão moderna. Mas como os antigos habitantes conseguiram realizar tais façanhas sem a maquinaria que conhecemos hoje? A pergunta persiste e, com ela, o mistério se aprofunda. Os arqueólogos encontraram evidências de um nível de sofisticação no trabalho da pedra que desafia nossas noções sobre as capacidades das civilizações pré-colombianas. Poderia ser que usaram técnicas que esquecemos ou que nunca chegamos a compreender completamente? A precisão dos cortes e das uniões entre as pedras é tal que muitos se perguntam se a tecnologia de Pumapunku se baseava em princípios que ainda não descobrimos. Que tipo de conhecimentos sobre a física e a engenharia possuíam? Uma das características mais intrigantes das ferramentas de Pumapunku é a ausência de ferramentas adequadas que expliquem como foram criados esses cortes. As evidências de ferramentas de metal ou de sílex são escassas, o que leva os pesquisadores a levantar uma pergunta inquietante. Será que esses antigos artesãos tinham acesso a tecnologias que foram perdidas no tempo? Alguns até sugerem que os antigos habitantes de Pumapunku poderiam ter utilizado ferramentas vibracionais, capazes de cortar a pedra sem ter que golpeá-la. A disposição das pedras também é fascinante. Foi descoberto que as estruturas de Pumapunku não só foram construídas com um design esteticamente agradável, mas que também parecem estar alinhadas com fenômenos astronômicos. É possível que seus criadores tivessem um conhecimento profundo sobre a astronomia? Isso sugere que as ferramentas não eram apenas para a construção, mas que também poderiam ter um propósito cerimonial ou astronômico. Alguns pesquisadores especularam que as ferramentas de Pumapunku poderiam ter sido parte de um sistema mais amplo de construção que abrangia não apenas esta área, mas também outras civilizações contemporâneas. Poderiam ter existido conexões entre essas culturas que ainda não descobrimos? Talvez, uma rede de conhecimento e tecnologia que cruzava continentes. As lendas sobre Pumapunku também alimentam um mistério. Fala-se de deuses que desceram do céu e que traziam consigo o conhecimento das ferramentas. É possível que essas histórias tenham alguma base na realidade? A ideia de que seres de outros mundos puderam ter influenciado o desenvolvimento tecnológico da humanidade é um conceito que tem fascinado gerações. Mas não tudo se limita às teorias sobre extraterrestres. Também existe a possibilidade de que as ferramentas de Pumapunku sejam o resultado de um engenho humano excepcional. A capacidade dos antigos de observar e entender seu entorno pode ter lhes permitido desenvolver técnicas que nos parecem impossíveis hoje em dia. Poderia ser que nossa visão do progresso tecnológico esteja distorcida pelo que consideramos possível em nossa era moderna? À medida que mais pesquisas são realizadas em Pumapunku, mais perguntas surgem. Os arqueólogos continuam escavando e analisando, buscando respostas para os enigmas que este sítio encerra. No entanto, cada descoberta parece abrir a porta a novas perguntas. Que outros segredos estão escondidos sob a terra deste antigo lugar? O que podemos aprender com as ferramentas e técnicas de nossos antepassados? A história de Pumapunku é um convite a explorar a capacidade humana e a curiosidade inata que nos leva a descobrir o desconhecido. As ferramentas que ali foram encontradas não são apenas objetos de estudo, mas símbolos de um engenho que ainda se esforça para ser compreendido. O que isso significa para a nossa compreensão da história? Devemos nos perguntar se, ao estudar essas ferramentas, estamos vislumbrando um passado que desafia nossas crenças e nos instiga a repensar a narrativa de nossa evolução como espécie. Os mistérios de Pumapunku não são apenas um lembrete do que perdemos, mas também um chamado a continuar buscando, aprendendo e redescobrindo. Em cada pedra, em cada ferramenta, há uma história que espera ser contada. Estamos prontos para ouvir? A resposta pode mudar nossa compreensão do que significa ser humano em um mundo onde os antigos segredos ainda sussurram das sombras do tempo. No Antigo Egito, onde as pirâmides se erguem como testemunhas silenciosas de um passado glorioso, encontramos um enigma que desafia a compreensão moderna, os brocas de Abidos. Como é possível que em uma época em que a tecnologia era primitiva, existissem marcas helicoidais em pedras duras que indicam um nível de precisão surpreendente? A história nos diz que os egípcios eram mestres construtores, mas a questão permanece: que ferramentas utilizaram para conseguir cortes tão finos nessas rochas? Alguns arqueólogos sustentam que essas marcas foram criadas com ferramentas de cobre, mas a dureza das pedras utilizadas, como o granito, levanta sérias dúvidas.
como puderam fazê-lo sem ferramentas avançadas? Existem teorias que sugerem que poderiam ter empregado métodos perdidos no tempo, ou até mesmo tecnologia que ainda não entendemos completamente. Mas que tipo de conhecimento seria necessário para projetar uma broca capaz de perfurar materiais tão resistentes? A região de Abidos, famosa por sua rica história e seus templos, revelou essas misteriosas brocas em escavações que deixaram boquiabertos especialistas e aficionados por igual. As marcas desses instrumentos nos contam uma história de engenho e destreza. No entanto, o fato de não haver evidência clara de seu uso na época faraônica gera mais perguntas do que respostas. Poderiam ter existido civilizações anteriores aos egípcios que possuíam conhecimentos avançados de engenharia? A possibilidade de que tecnologias antigas tenham se perdido levanta um dilema intrigante. Como uma civilização tão avançada em arquitetura e astronomia não deixou um registro claro de suas ferramentas de perfuração? Imagine um mundo em que as técnicas de construção e os conhecimentos tecnológicos foram transmitidos de geração em geração, apenas para serem esquecidos com o tempo, deixando um vazio em nossa compreensão da história. Além disso, há quem sugira que os antigos egípcios poderiam ter utilizado métodos de vibração para cortar a pedra, uma técnica que, se verdadeira, revelaria um nível de compreensão da física que parece muito avançado para sua época. É possível que tivessem acesso a conhecimentos que hoje consideramos modernos? As teorias são tão variadas quanto intrigantes, e cada uma delas abre a porta a mais perguntas. Que outras ferramentas poderiam ter existido que nunca descobrimos? As marcas das brocas também levaram alguns a especular sobre a influência de seres de outros mundos. Embora isso possa soar descabido, a ideia de que uma civilização extraterrestre compartilhasse sua tecnologia com os antigos egípcios é uma noção que capturou a imaginação de muitos. Poderia ser que o conhecimento desses antigos construtores não proviesse apenas da Terra? A ficção científica explorou essas ideias, mas a realidade é que não há provas concretas que sustentem essa teoria. No entanto, o que sabemos é que as ferramentas de Abidos são um lembrete de que a história humana está cheia de mistérios. Cada descoberta arqueológica nos leva um passo mais perto de entender como viveram e trabalharam nossos antepassados. Mas apesar dos avanços na tecnologia moderna, essas ferramentas continuam sendo um enigma. Que outros segredos estão escondidos nas pedras do Egito, esperando para serem revelados? A fascinação pelos brocas de Abidos também ressalta uma verdade inquietante. Muitas vezes, a história é escrita com base no que pode ser provado, e muitas vezes, o que não é encontrado é descartado. No entanto, mistérios como este nos desafiam a considerar a possibilidade de que a história seja muito mais complexa do que nos ensinaram. Que outras maravilhas se perderam no tempo e o que nos falta descobrir? À medida que exploramos o mundo antigo, é essencial manter a mente aberta e nos perguntar se realmente desvendamos todos os segredos das civilizações passadas. As ferramentas de Abidos nos convidam a olhar além da superfície, a questionar o que acreditamos saber e a considerar a possibilidade de que o passado esteja cheio de surpresas. Estamos prontos para reexaminar nossa história? O mistério das brocas de Abidos não se trata apenas de ferramentas, mas também levanta perguntas sobre o conhecimento humano como um todo. Que capacidades desapareceram com o tempo? Que técnicas se perderam para sempre? Às vezes, o silêncio das pedras pode ser mais eloquente do que qualquer texto antigo. À medida que encerramos esta parte de nossa exploração, lembremos que os mistérios da antiguidade são um convite à curiosidade e ao assombro. Eles nos desafiam a aprofundar, a questionar e a aprender. As marcas nas pedras de Abidos são apenas uma pequena parte de um quebra-cabeça muito maior que ainda está por ser resolvido. Que outras ferramentas antigas permanecerão na sombra, esperando para serem redescobertas? Em nossa busca por respostas, continuemos sendo exploradores incansáveis do passado. Cada pergunta nos leva a novas revelações, e cada descoberta é um tijolo na construção de nossa compreensão sobre a história da humanidade. A história não é apenas um relato, é uma jornada que ainda está em curso. O que mais nos reservará o futuro à medida que desenterramos os segredos das ferramentas antigas? O mistério das espadas vikings, conhecidas como facas de Ulfbert, nos leva a uma época em que a metalurgia parecia estar em uma fase primitiva. No entanto, essas espadas são exatamente o oposto. O que as torna tão especiais? A resposta é surpreendente. São fabricadas com um aço quase puro, muito mais avançado do que qualquer metalurgia de seu tempo.
Mas como os vikings conseguiram criar armas com tal qualidade em um período em que a maioria das culturas ainda lutava para dominar a arte da fundição? As espadas Ulfberht não eram apenas ferramentas de guerra, eram símbolos de status e poder. Cada faca leva gravado o nome Ulfberht, o que sugere que eram fabricadas por um ferreiro ou um grupo de ferreiros altamente qualificados. Mas, se sua produção era tão avançada, por que não há mais evidências dessa tecnologia em outras culturas da época? A resposta pode estar no segredo da forja, uma arte que se perdeu com o tempo. Ao analisar o material dessas espadas, os especialistas descobriram que o aço utilizado era mais puro do que o que era fabricado na mesma época em outras partes do mundo. Mas como conseguiram esse nível de pureza? Acredita-se que os vikings possam ter utilizado um método de produção que envolvia a eliminação de impurezas através de um processo de aquecimento e resfriamento controlado. No entanto, esse processo continua sendo um enigma. É possível que os vikings tivessem acesso a conhecimentos que hoje consideraríamos perdidos? A qualidade do aço também levanta questões sobre o comércio e a interação cultural. Se essas espadas eram tão superiores, isso significa que houve uma troca de conhecimentos entre os vikings e outras civilizações? Ao revisar a história, encontramos que os vikings eram conhecidos por suas viagens e comércio. Mas, com quem trocavam esses segredos? As rotas comerciais se estendiam da Ásia até a Europa, criando uma rede que poderia ter facilitado o fluxo de informações. Cada faca, Ulfberht, é um testemunho da habilidade e destreza de seus criadores. No entanto, os arqueólogos também encontraram espadas de qualidade inferior que levam a mesma marca. Por quê? Isso sugere que o nome Ulfberht se tornou popular, mesmo para aquelas espadas que não atendiam aos padrões de qualidade originais. Poderia ser que a marca se tornasse um símbolo de status, independentemente do material utilizado? Os historiadores tentaram rastrear a produção dessas espadas e descobriram que a maioria data entre os séculos 8 e 10. Mas a pergunta persiste: como o conhecimento da forja de aço puro se manteve por tanto tempo e, mais importante, por que se perdeu? As teorias variam desde a falta de necessidade, uma vez que o comércio se tornou mais acessível, até a possível extinção dos ferreiros que conheciam o segredo. O legado das espadas Ulfberht não reside apenas em sua qualidade, mas também na fascinação que despertam. Cada descoberta arqueológica que revela outra espada desse tipo nos leva a questionar o que sabemos sobre a tecnologia da época. Se os vikings podiam forjar aço de tal qualidade, o que mais poderiam ter alcançado? A história da humanidade está cheia de surpresas, e as espadas Ulfberht são um claro lembrete de que o conhecimento muitas vezes se encontra nos lugares mais inesperados. Os aficionados por história e tecnologia frequentemente se encontram debatendo sobre as capacidades das civilizações passadas. É possível que a humanidade tenha tido momentos de avanço tecnológico que foram esquecidos ou ignorados com o tempo? As espadas Ulfberht são apenas um exemplo de como o passado pode ser mais complexo do que imaginamos. Esse tipo de artefato nos convida a reconsiderar nossas noções sobre o progresso e a evolução da tecnologia. A beleza das espadas Ulfberht reside não apenas em sua forma e funcionalidade, mas também no mistério que as rodeia. Cada vez que uma nova espada é encontrada, um novo capítulo na história da metalurgia se abre. Que segredos nos revelarão as próximas escavações? É possível que nunca cheguemos a conhecer a verdade completa sobre os métodos que empregaram, mas cada descoberta levanta novas perguntas que nos impulsionam a continuar investigando. A história das espadas de Ulfberht nos ensina que há muito mais a descobrir em nosso passado. Nos lembra que a curiosidade e a pesquisa são as chaves para desvendar os mistérios da história. Enquanto continuamos explorando, cada nova espada que aparece na superfície da Terra nos oferece pistas sobre as habilidades e conhecimentos de nossos antepassados. Estamos prontos para desvendar esses mistérios e aprender o que nos ensinam sobre nossas próprias capacidades? Na busca por respostas, frequentemente encontramos mais perguntas. As espadas Ulfberht são um testemunho da capacidade humana de inovar e criar, mesmo em tempos difíceis. Da próxima vez que pensarmos nos vikings, não devemos apenas imaginar guerreiros em batalha, mas também mestres ferreiros que, com sua engenhosidade, deixaram uma marca indelével na história da metalurgia. As espadas Ulfberht são um convite a olhar além do que acreditamos conhecer. Nos instam a explorar os mistérios da história e lembrar que o conhecimento perdido pode estar esperando para ser redescoberto.
Assim, esse legado das espadas não apenas nos fascina, mas também nos inspira a continuar buscando respostas em um mundo cheio de enigmas. O mecanismo de Anticythera é uma dessas descobertas que nos levam a questionar o verdadeiro alcance do conhecimento humano na antiguidade. Este artefato, descoberto em um naufrágio perto da ilha grega de Anticythera, é como um quebra-cabeça que tem intrigado arqueólogos e cientistas desde sua descoberta em 1801. Como é possível que uma civilização tão antiga como a grega pudesse criar um dispositivo tão complexo? Este mecanismo, considerado o primeiro computador analógico conhecido, foi projetado para calcular posições astronômicas e prever eclipses. Mas, o que isso realmente significa? Imagine poder antecipar um eclipse ou a posição dos astros. Algo que hoje em dia consideramos garantido graças à tecnologia moderna. No entanto, há mais de 2000 anos, isso representava um nível de sofisticação incrível. Que conhecimentos astronômicos possuíam os gregos que lhes permitiram desenvolver um dispositivo de tal precisão? O mecanismo é composto por dezenas de engrenagens de bronze que se interconectam de uma maneira que desafia a compreensão de muitos especialistas. Algumas peças são tão pequenas que parecem tiradas de um relógio moderno. O que gera a pergunta: como puderam os antigos gregos alcançar tal nível de precisão sem as ferramentas que temos hoje? Este enigma nos leva a considerar a possibilidade de que existiram técnicas de fabricação que se perderam com o tempo. O funcionamento do mecanismo não só é fascinante, mas também levanta questionamentos sobre o conhecimento que se tinha de mecânica e astronomia. Acredita-se que este dispositivo pode ter sido utilizado por astrônomos para realizar cálculos relacionados a calendários e ciclos celestiais. Mas, de onde veio essa informação? Havia uma escola de pensamento que unia astrônomos e matemáticos em um esforço para compreender o cosmos? A complexidade do mecanismo de Anticythera não se limita às suas engrenagens. Também foram encontradas inscrições que indicam seu uso, o que sugere que não era um objeto meramente ornamental, mas uma ferramenta prática. Que tipo de pessoas utilizariam um artefato assim? A resposta pode estar nos sacerdotes ou astrônomos da época, que tinham um profundo interesse nos céus e seus ciclos. No entanto, há um aspecto ainda mais intrigante. Este mecanismo não era o único de seu tipo. Ao longo da história, surgiram outros dispositivos semelhantes, mas nenhum alcançou o nível de sofisticação do de Anticythera. Por quê? Este artefato foi um produto isolado de um momento de brilhantismo, ou existiram outros dispositivos que foram destruídos ou perdidos? A história nem sempre é generosa com os feitos das civilizações antigas. Uma teoria sugere que o conhecimento por trás do mecanismo pode ter se perdido na queda do Império Romano, levando a humanidade a um período de estagnação tecnológica conhecido como Idade Média. Isso levanta uma pergunta inquietante: quantas outras conquistas da antiguidade caíram no esquecimento apenas para serem redescobertas séculos depois, quando a humanidade já havia esquecido como realizá-las? Os estudos modernos sobre o mecanismo de Anticythera revelaram que seu design é tão avançado que alguns engenheiros contemporâneos se sentiram inspirados por ele. Poderia ser que este artefato antigo seja a chave para desbloquear segredos sobre a tecnologia moderna? A forma como as engrenagens interagem entre si é um testemunho do engenho humano e nos lembra que a busca pelo conhecimento tem sido uma constante ao longo da história. A fascinação pelo mecanismo de Anticythera também reflete um desejo inato de entender nosso lugar no universo. Este artefato não é apenas um objeto físico, mas um símbolo da curiosidade que nos impulsiona a explorar o desconhecido. Que outros mistérios do passado nos aguardam no futuro? Que descobertas nos revelarão mais sobre nossa história e nosso potencial como espécie? Enquanto refletimos sobre o mecanismo de Anticythera, é essencial considerar como esse tipo de descoberta nos convida a olhar além do óbvio. Muitas vezes, as ferramentas e objetos que encontramos são apenas a ponta do iceberg do que uma civilização pode ter alcançado. Cada artefato antigo tem uma história a contar, e o mecanismo de Anticythera é um claro lembrete de que, às vezes, o passado tem mais a nos oferecer do que imaginamos. Assim, ao final do dia, o que podemos aprender com o mecanismo de Anticythera? Talvez o mais importante seja que a curiosidade humana não tem limites. Nos impulsiona a descobrir, a explorar e a entender. Este dispositivo que sobreviveu ao passar do tempo nos mostra que a humanidade tem buscado respostas muito antes de termos a tecnologia que hoje consideramos avançada.
A história está cheia de mistérios e cada descoberta nos aproxima um pouco mais de desvendar o enigma de nosso próprio desenvolvimento. Você está pronto para continuar explorando? No coração de uma das civilizações mais enigmáticas da antiguidade, a do Vale do Indo, encontram-se os restos de uma tecnologia que desafia nossa compreensão atual. Que segredos guardam os tornos de Mohenjo-Daro? Esses objetos, que parecem simples vestígios de uma época distante, poderiam ser a chave para desvendar os avanços técnicos de uma cultura que floresceu há milhares de anos. Mas como era possível que uma sociedade tão antiga desenvolvesse maquinaria rotativa avançada? Ao observar as evidências encontradas, pode-se notar uma surpreendente simetria na forma desses restos. Mas por que isso é tão intrigante? A precisão na fabricação de objetos circulares e simétricos sugere que os habitantes de Mohenjo-Daro possuíam conhecimentos que vão além do que se supunha possível para sua época. Estariam eles utilizando ferramentas que não sobreviveram ao passar do tempo? A ideia de que uma civilização antiga pudesse contar com tecnologia avançada nos leva a questionar muitas coisas sobre nossa história. Os tornos de fato poderiam ter sido utilizados para criar uma variedade de objetos, desde utensílios cotidianos até sofisticadas obras de arte. Mas como chegaram a ser tão precisos? Imagine um torno girando, permitindo que mãos experientes deem vida à argila ou à pedra. Esse processo de rotação não apenas mostra a habilidade dos artesãos, mas também levanta a questão de como conseguiram dominar uma técnica tão complexa em um tempo em que a escrita e a astronomia mal começavam a se desenvolver. A civilização do Indo foi contemporânea de outras grandes culturas antigas, mas seu legado é frequentemente eclipsado pelas mais conhecidas. Por quê? Talvez porque muitos de seus feitos tecnológicos e artísticos não são completamente compreendidos. A aparição dos tornos de Mohenjo-Daro abre uma janela para os possíveis intercâmbios de conhecimentos entre civilizações. Poderiam ter tido contato com outras culturas que lhes proporcionaram técnicas e ferramentas inovadoras? Além disso, o ambiente em que se desenvolveram esses tornos era único. A cidade de Mohenjo-Daro, com seu planejamento urbano avançado e seus sistemas de drenagem, sugere um nível de organização social e técnica que desafia as noções convencionais sobre as capacidades das sociedades antigas. É possível que a necessidade de satisfazer demandas práticas, como a produção de bens para o comércio, impulsionasse o desenvolvimento de tecnologia mais sofisticada. Os arqueólogos encontraram diversos objetos que indicam que essa civilização não apenas se dedicava à agricultura, mas também tinha habilidades avançadas em artesanato e produção. Mas que implicações isso tem para nossa compreensão da evolução tecnológica na história da humanidade? Talvez os tornos de Mohenjo-Daro sejam apenas uma parte de um quebra-cabeça muito maior. O fato de que esses tornos sejam tão antigos nos leva a perguntar: que mais se perdeu na névoa do tempo? Se essa civilização possuía tornos e outras tecnologias avançadas, que outros mistérios poderiam estar ocultos sob as camadas do solo? Cada escavação em Mohenjo-Daro parece oferecer mais perguntas do que respostas, o que apenas aumenta a admiração pelo que poderiam ter alcançado. As habilidades técnicas dos artesãos do Indo poderiam ter influenciado a forma como entendemos a evolução da tecnologia ao longo da história. O que aconteceu com esses conhecimentos? À medida que as civilizações evoluíram, se perderam ou se transformaram em novas técnicas. A história muitas vezes é contada de maneira linear, mas os tornos de Mohenjo-Daro desafiam essa narrativa ao sugerir que a inovação nem sempre avança em uma única direção. A fascinação por esses tornos reside não apenas em sua forma e função, mas também no mistério que envolve seus criadores. Quem eram realmente os habitantes de Mohenjo-Daro? As inscrições e artefatos encontrados na região são escassos em comparação com outras civilizações. No entanto, isso nos convida a imaginar uma sociedade vibrante, cheia de vida, criatividade e engenho. Cada descoberta neste sítio arqueológico nos aproxima um pouco mais da compreensão de sua cultura. Poderiam ter tido uma visão de mundo que integrava ciência, arte e espiritualidade de uma maneira que ainda não compreendemos? A possibilidade de que esses tornos fossem parte de um sistema mais amplo de conhecimento tecnológico nos leva a refletir sobre a continuidade e a ruptura na história da humanidade. Em conclusão, os tornos de Mohenjo-Daro são mais do que simples ferramentas, são um símbolo do potencial humano para inovar e criar. Nos lembram que, ao longo da história, as civilizações buscaram a perfeição em seus ofícios e que,
Muitas vezes, o que conhecemos como avançado é simplesmente uma questão de perspectiva. Enquanto continuamos desenterrando os segredos do passado, a história dos tornos de Mohenjo-Daro nos convida a desafiar nossas suposições e a reimaginar o legado das civilizações antigas. Que outros mistérios nos aguardam na jornada em direção à descoberta? Nas antigas escrituras hebraicas, menciona-se um objeto misterioso chamado Shamir. Este é descrito como uma ferramenta excepcional, capaz de cortar pedra com uma precisão que hoje nos parece difícil de imaginar. Mas como era possível que uma civilização sem a tecnologia moderna pudesse criar algo assim? Que segredos estão escondidos por trás dessa enigmática ferramenta? A lenda conta que o Shamir era um pequeno fragmento, talvez do tamanho de uma unha, que possuía propriedades extraordinárias. Dizia-se que podia atravessar as rochas mais duras sem esforço algum, como se desintegrasse a matéria a seu passo. Mas, que tipo de energia ou tecnologia poderia estar por trás dessa descrição? Os antigos egípcios, por exemplo, falavam de seu uso na construção de monumentos colossais. Poderiam os segredos do Shamir ter sido a chave para erguer as pirâmides? Ao longo da história, as técnicas de construção evoluíram. Mas esse relato antigo nos deixa com mais perguntas do que respostas. Existiria um conhecimento perdido que nos permitiria entender como se conseguiu criar ou utilizar o Shamir. Há quem acredite que poderia ter sido um tipo de vibração ou energia que permitia cortar a pedra sem a necessidade de ferramentas metálicas. Mas como os antigos conseguiram tal descoberta? Alguns pesquisadores propuseram que o Shamir poderia estar relacionado a vibrações sonoras ou frequências específicas. Imagine um mundo onde o som não apenas é ouvido, mas também tem o poder de modificar a realidade material. É possível que os antigos conhecessem princípios da física que hoje ainda não compreendemos totalmente? Esse conceito, embora intrigante, leva a mais perguntas. Se realmente existiam ferramentas que operavam com energia ou vibrações, por que não foram documentadas mais amplamente? As referências ao Shamir em textos antigos são escassas, o que adiciona um ar de mistério à sua existência. Muitos se perguntam se poderia ser mais do que um simples mito. Poderia ter sido um conhecimento prático que se perdeu com o tempo, talvez após a queda de civilizações? A história está cheia de descobertas que foram esquecidas. Mas o Shamir continua sendo um enigma que não deixa de fascinar historiadores e arqueólogos. Alguns relatos sugerem que o Shamir foi utilizado para construir o Templo de Salomão, uma das estruturas mais emblemáticas da história antiga. Se isso for verdade, que outras maravilhas poderiam ter sido criadas com sua ajuda? O poder dessa ferramenta, ou a falta de documentação sobre seu uso, levanta muitas questões sobre a capacidade de construir e projetar em épocas remotas. Em um mundo onde a tecnologia avança rapidamente, é fácil esquecer que nossas civilizações ancestrais também tiveram sua própria forma de engenho. Que outras ferramentas ou técnicas poderiam ter existido que, assim como o Shamir, não chegaram até nós? A busca por respostas sobre o Shamir poderia abrir uma janela para outros mistérios a serem resolvidos. Alguns cientistas contemporâneos começaram a explorar a possibilidade de que, no passado, havia um conhecimento mais profundo da matéria e da energia. Isso nos leva a considerar se o Shamir era mais do que uma simples ferramenta. Poderia ter sido um símbolo do engenho humano, um lembrete de que as capacidades de nossas civilizações passadas são, em muitos aspectos, ainda desconhecidas. Quantas outras descobertas estão esperando para serem reveladas sob camadas de tempo e esquecimento? A história da humanidade está repleta de tecnologias perdidas e conhecimentos esquecidos. Talvez o verdadeiro mistério do Shamir resida não apenas em sua capacidade de cortar pedra, mas no que representa, nossa busca interminável por compreender nosso passado. Estamos prontos para descobrir o que nossos ancestrais nos deixaram? Ou preferimos ficar na comodidade do que já sabemos? No final, a história do Shamir nos convida a refletir sobre como o conhecimento é transmitido e perdido com o tempo. Quanto do que conhecemos hoje é apenas uma fração do que realmente existiu? A curiosidade e a admiração pelas ferramentas antigas são, em essência, a busca por entender de onde viemos e para onde vamos. A ferramenta que supostamente poderia ter cortado pedra sem metal também simboliza a essência do engenho humano. A capacidade de imaginar, criar e superar os limites do que acreditamos ser possível. Talvez, em algum canto do mundo, ainda existam segredos a serem descobertos, ferramentas a serem encontradas e mistérios a serem resolvidos que nos aproximem um pouco mais da compreensão de nosso passado e,
em última instância, de nós mesmos. Assim, da próxima vez que pensar na história da humanidade, lembre-se do Shamir e das maravilhas que ainda podem estar escondidas nas sombras do tempo. A busca pela verdade sempre terá seu próprio caminho. E cada descoberta pode abrir novas portas para a compreensão de nossa própria existência. Você está pronto para continuar explorando esses mistérios? Os mistérios que exploramos hoje nos levam a refletir sobre a capacidade das civilizações antigas. Que tipo de conhecimentos possuíam que, apesar dos séculos, continuam desafiando nossa compreensão atual? A história da humanidade está cheia de conquistas surpreendentes, mas há ferramentas que parecem ir além do que se considerava possível em sua época. Poderiam essas ferramentas ser um indício de tecnologias perdidas ou de um entendimento profundo do mundo que esquecemos? Em cada uma dessas descobertas, encontramos uma história que nos convida a questionar. Por exemplo, como é possível que um martelo de Londres, incrustado em uma rocha de milhões de anos, tenha sobrevivido dessa maneira? Isso nos faz perguntar se houve um tempo em que o homem e a terra estavam mais em sintonia, capazes de deixar marcas em lugares que hoje nos parecem impossíveis. Que outras ferramentas poderiam estar escondidas nas camadas da terra, esperando para serem descobertas e nos darem respostas? A precisão das brocas de Saqqara levanta outra questão fascinante. Como conseguiram os antigos fazer cortes em espiral com tal exatidão sem as ferramentas modernas que temos hoje? Isso sugere que sua compreensão da matéria e da engenharia poderia ter sido muito mais avançada do que pensamos. Talvez não tenhamos alcançado o auge da invenção, mas apenas redescoberto fragmentos de um conhecimento que existiu antes. Os cristais de Trípoli, polidos com uma precisão óptica, nos levam a questionar sobre seus possíveis usos. Foram instrumentos científicos ou simplesmente objetos de beleza? A ideia de que civilizações antigas poderiam ter tido acesso à tecnologia avançada abre um leque de possibilidades. Que tipo de experimentos realizavam? Que descobertas se perderam com o tempo? Os discos de Dropa, com suas inscrições microscópicas, são um enigma que desafia a compreensão histórica. Que mensagem guardam? Poderiam ser parte de um sistema de comunicação avançado? A história muitas vezes é contada a partir de uma única perspectiva, mas esses objetos nos lembram que há múltiplas narrativas que podem coexistir no tempo. À medida que exploramos os tubos de Baigong e sua origem estranha, uma pergunta persiste. Foram parte de uma infraestrutura muito mais complexa do que se reconhece? A ideia de que estruturas metálicas de épocas pré-industriais existiram levanta a possibilidade de que houve civilizações que dominaram o ambiente de maneiras que ainda não compreendemos. A taça de Licurgo é outro exemplo de um objeto que parece desafiar as leis da física contemporânea. Como souberam criar um cálice que muda de cor com a luz? Esse conhecimento sugere um entendimento da luz e da matéria que não foi reconhecido até muito depois. Seriam esses antigos artesãos os verdadeiros pioneiros da nanotecnologia? A descoberta dos dodecaedros romanos também convida à especulação. Se sua função continua sendo um mistério, poderiam ter sido ferramentas de um propósito específico ou simplesmente objetos de curiosidade? A falta de respostas claras nos lembra que, embora tenhamos avançado em muitos aspectos, ainda há muitas perguntas sem respostas sobre nossa história. A Serra de Hieracómpolis levanta uma questão intrigante. Se os fragmentos de cobre mostram sinais de uso industrial, que tipo de tecnologia estava em jogo? Pode ser que as civilizações antigas tivessem métodos de produção que foram esquecidos ou que simplesmente não foram documentados adequadamente. Ao falar do disco de Sabu, encontramos um objeto cuja forma aerodinâmica é desconcertante. Era um simples artefato cerimonial ou tinha um propósito técnico que nos escapa? O certo é que cada descoberta abre a porta a novas perguntas. E cada pergunta nos aproxima de um melhor entendimento do que somos e de onde viemos. Os fios de Bagdá, por sua vez, nos lembram que a história da eletricidade pode ser muito mais antiga do que pensamos. Poderia ser que existissem conhecimentos sobre energia que esquecemos? Esse tipo de descobertas nos obriga a reexaminar as narrativas históricas que consideramos certas. As lentes de Nimrud, talhadas com precisão, sugerem que os antigos tinham um interesse pela observação e análise. Poderiam ter sido utilizadas para observar o céu ou em experimentos científicos. A busca por respostas a essas perguntas nos leva a uma compreensão mais profunda da curiosidade humana ao longo dos séculos. As geodas de Coso, com sua estranha peça metálica em seu interior, são um lembrete de que a natureza muitas vezes guarda segredos em seu interior.
Que outros mistérios podem estar ocultos no planeta, esperando para serem descobertos e analisados? Essa descoberta nos convida a olhar além do evidente e explorar o que pode estar escondido sob a superfície. As ferramentas de Pumapunku demonstram que o conhecimento técnico dos antigos poderia ter sido surpreendentemente avançado. Que tipo de técnicas de construção usaram para conseguir tais cortes e montagens? A precisão em seu trabalho pode indicar um nível de habilidade que se perdeu com o tempo. Os brocas de Abidos com suas marcas helicoidais são outra peça do quebra-cabeça. Se os antigos egípcios tinham acesso a ferramentas de perfuração avançadas, que outras capacidades poderiam ter tido em sua vida cotidiana? A história da humanidade é rica em inovações. E cada descoberta nos lembra que a engenhosidade humana não tem limites. Os facões de Ulfbert, com seu aço quase puro, levantam uma pergunta intrigante. Como conseguiram os vikings alcançar tal nível de metalurgia muito antes das técnicas modernas? Esse nível de habilidade sugere que o conhecimento sobre a fabricação do aço se espalhou de maneiras que ainda não compreendemos completamente. Por fim, o mecanismo de Anticitera representa um impressionante testemunho da engenharia antiga. Poderia ser que os antigos gregos foram os precursores da tecnologia moderna? Este dispositivo não apenas funcionava como um relógio astronômico, mas também simboliza a capacidade da humanidade de buscar respostas no cosmos. A história das ferramentas antigas é, em última análise, um convite à exploração. Nos lembra que o conhecimento é uma jornada contínua e que as respostas que buscamos muitas vezes estão ocultas nas sombras do passado. Ao refletir sobre esses mistérios, somos impulsionados a continuar indagando, a continuar perguntando e a continuar nos maravilhando com o que a história tem a oferecer. A curiosidade humana tem sido o motor de nossa evolução. E ao olhar para trás, também vislumbramos o futuro. Que outros segredos o tempo nos reserva?